Estamos chegando com o Pingado desta quarta-feira, dia 13 de maio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está começando. O Pingado Podcast é um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger, Home Care da Unifísio e Celes Ambientes. Vamos aos destaques de hoje. Teresina inicia a implantação dos primeiros semáforos com inteligência artificial na Avenida Frei Serafim. Estudante de jornalismo da UFP morre no Rio de Janeiro após acidente envolvendo motociclista e táxi. Ciro Nogueira divulga vídeo em que rebate acusações de recebimento ilícito de recursos, se diz vítima de perseguição política e afirma que vai reapresentar a emenda Master no Senado. Atenção contribuinte, os carnês do IPTU de Teresina já estão disponíveis e quem pagar em cota única até junho pode obter até 10% de desconto. O Brasil registra a primeira morte por hantavírus e a gente conversa com um infectologista sobre a doença. Ele afirma que é preciso redobrar os cuidados, mas disse que é baixo o risco de que haja uma situação tão grave quanto a Covid-19. O Pingado já começou. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. A S-Trans, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Teresina, iniciou uma implantação de um novo sistema de semáforos com inteligência artificial na Avenida Frei Serafim, a principal da capital. As obras de engenharia começaram na noite de ontem e devem ser concluídas em cerca de uma semana. De acordo com a S-Trans, todo o sistema semafórico da avenida será modificado e passará a funcionar com tecnologia inteligente. Na prática, os novos equipamentos vão identificar, em tempo real, o volume de veículos em cada cruzamento e ajustar automaticamente o tempo dos sinais para melhorar o fluxo do trânsito. A expectativa é de que a nova tecnologia reduza congestionamentos, torne o deslocamento mais rápido ao longo da Frei Serafim. Após a instalação dos equipamentos, a S-Trans vai realizar testes e monitoramento para ajustar o funcionamento do sistema. A Prefeitura também estuda ampliar o modelo para outros pontos críticos da cidade, caso os resultados sejam positivos. O diretor de Trânsito e Sistema Viário da S-Trans, Ricardo Freitas, tem detalhes sobre a novidade. Todo o sistema de semáforo da Frei Serafim vai ser reutilizado, vai ser modificado e, com isso, nós teremos uma nova sistemática de funcionamento, que é o semáforo inteligente, em que o semáforo lê as condições de tráfego no cruzamento e, imediatamente, conforme o volume de tráfego em cada sentido, ele faz um redesenho dos tempos para que, isso de forma integrada, todos eles, para que o tráfego possa fluir o mais rápido possível. Esperamos, acredito que dentro de uma semana estaremos com todo esse material instalado. A partir daí vamos fazer a ligação e o acompanhamento, os testes dos semáforos, até que eles consigam realmente ter a programação correta. E, conforme os resultados, a gente vai, naturalmente, expandindo essa técnica do semáforo inteligente, que é uma grande inovação, que já é nosso sonho de muito tempo, para começarmos a colocar em outros pontos críticos da cidade. E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. A estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, Thalita Oliveira da Conceição, de 26 anos, morreu após um grave acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Thalita cursava o 6º período de jornalismo na UFP e também atuava como estagiária de produção na TV Meio Norte. Segundo a Polícia Militar do Rio, a jovem estava na garupa de uma motocicleta que bateu em um táxi na Avenida Rei Pelé,
próximo à estação do metrô do Maracanã. Isso foi na noite de segunda-feira. Testemunhas informaram que o condutor da moto teria avançado o sinal vermelho antes da batida. O motociclista não possui habilitação e trabalhava como motorista de aplicativo. Ele também ficou ferido. A Thalita chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em nota, a UFP lamentou a morte da estudante, destacando que Thalita era muito querida por colegas e professores, sendo lembrada como uma pessoa gentil, dedicada e acolhedora. O Grupo Meio Norte também manifestou pesar e solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado, com Felipe Pereira. O senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, publicou um vídeo rebatendo as acusações da Polícia Federal de que estaria recebendo valores de Daniel Vorcaro e sobre o suposto uso das empresas da família em movimentações financeiras irregulares. Ele afirmou que as acusações não têm fundamento e questionou o fato de a operação ter como alvo um líder da oposição em ano eleitoral. Ciro Nogueira diz que não recebeu recursos ilícitos e que os valores que estão alegando que foram recebidos em transações pelas empresas da família são muito pequenos, se comparados com os recursos movimentados pelos empreendimentos. Sobre as acusações que estou sendo vítima, eu posso garantir: nunca recebi nenhum valor ilícito ou cometi qualquer irregularidade que seja, neste caso, em qualquer outro. E tem mais. Meu pai construiu uma empresa com muito sacrifício. E graças a Deus ela tem muito sucesso. Agora inventaram que recebi ilegalmente valores por meio dessas empresas. Valores que não chegam sequer a 1% do seu faturamento anual. Não chega a 0,5% do faturamento em 2 anos. Outro absurdo. Nós temos uma rede de concessionária de motocicletas que fatura em torno de 400 milhões de reais por ano. E me acuso de depósito de 3 milhões de reais nessa empresa. Isso é absolutamente comum em empresas dessas. Muitas peças, serviços são pagos em dinheiro. Tudo com nota fiscal. Tudo descrito em contabilidade, que uma auditoria pode ser feita por quem quiser. Sobre a emenda master, Ciro negou que o texto tenha sido publicado na íntegra como foi recebido pela assessoria do Banco Master, de acordo com a PF. É mentira que esta emenda foi publicada na íntegra conforme foi recebida. Este fundo é completamente privado. Quem financia o fundo são os bancos. Não é a União, não tem recursos públicos. Até hoje, ninguém veio a público explicar por que este valor não é corrigido há 13 anos, 13 longos anos. Sendo que isso só beneficia quem? Os grandes bancos e a concentração bancária em nosso país. Afinal de contas, o fundo garante quem? Os bancos? Não, minha gente. Este fundo garante os correntistas. 250 mil reais não é um valor pequeno, mas muitas pequenas empresas, muitas pessoas que têm poupança de uma vida inteira, pode ser superior a isto. E no caso de o banco quebrar, elas serão penalizadas. Ciro também afirmou que vai reapresentar no Congresso a proposta que amplia o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, conhecida como Emenda Master. A Polícia Federal apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas à atuação política em favor do Banco Master. A investigação aponta que uma empresa da família do senador teria recebido repasses financeiros irregulares. Ciro Nogueira, porém, reafirmou que nunca cometeu qualquer irregularidade e disse que vai continuar como pré-candidato à reeleição para o Senado. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão.
Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. Atenção, contribuintes de Teresina. Já está disponível o pagamento do IPTU do exercício 2026 e quem optar pela cota única pode garantir desconto de 10% no valor total do imposto. A Prefeitura de Teresina informou que o prazo para pagamento com desconto segue até o dia 30 de junho. O contribuinte pode emitir o documento pela internet, no portal do IPTU da Prefeitura ou buscar atendimento presencial nas unidades disponíveis no Centro, Zona Leste e Teresina Shopping. Quem não puder pagar à vista também terá a opção de parcelar o valor em até 6 vezes sem desconto, com a primeira parcela vencendo também no dia 30 de junho. A Prefeitura relembra ainda que alguns imóveis têm direito à isenção do IPTU, como os pertencentes a entidades sociais, residências de pessoas com câncer ou AIDS, desde que atendam aos critérios previstos na legislação municipal. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. A confirmação da primeira morte por hantavírus no Brasil este ano acendeu um alerta para uma doença rara, mas potencialmente fatal. O vírus é transmitido principalmente pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores contaminados e pode evoluir rapidamente para quadros graves respiratórios e cardíacos. No Piauí, especialistas explicam que o risco de um surto em grande escala é considerado baixo, mas o cuidado precisa ser redobrado, principalmente em áreas rurais e locais com infestação de ratos. O infectologista Nairo Ferreira alerta para a forma de transmissão e para a gravidade da doença. Ela é transmitida através de saliva, urina ou fezes de roedores domésticos como os ratos, e roedores silvestres. A partir do momento em que o ser humano entra em contato com os dejetos ou é mordido por um roedor, ele potencialmente pode adoecer de hantavirose. É uma doença grave, potencialmente fatal, que a depender da inoculação da carga viral, ela pode matar o ser humano em até 72 horas. Ela tem uma fase aguda, caracterizada por dor no corpo, febre, dor de cabeça, prostração, que rapidamente evolui para uma fase pulmonar e uma fase cardíaca. Essa fase pulmonar e essa fase cardíaca é a fase mais grave da doença, que potencialmente leva ao óbito. Hipotensão, arritmias cardíacas e colapso respiratório são os potenciais causadores de óbito nos pacientes portadores de hantavirose. Segundo o médico, a transmissão entre pessoas não é considerada fácil, diferentemente do que aconteceu com a Covid. Mesmo assim, casos localizados precisam ser monitorados para evitar o avanço da doença. O surto é pouco provável porque não é um vírus de contágio muito fácil, como, por exemplo, era o coronavírus, que ocasionou a Covid-19. Mas se esses pequenos surtos localizados não forem contidos, sim, o vírus ele pode se desencadear uma onda grande de casos de hantavirose. A orientação é evitar contato com os roedores e manter ambientes limpos e arejados, principalmente em regiões de zona rural ou com acúmulo de entulho e lixo. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando o nosso Pingado desta quarta-feira. Um abraço grande para você. A gente volta amanhã.
Pingado. Pingado. Com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.